Eu sei que semana passada a gente teve vídeo e aquele é tido como o primeiro vídeo do ano desse canal pra vocês, mas pra mim não é bem assim. Afinal, eu gravei aquele vídeo dia 23 de dezembro, ele só saiu bem tarde mesmo. Pra mim, como a pessoa que cria esses vídeos, esse aqui é o primeiro vídeo do ano. E honestamente, eu acho que eu escolhi o melhor tema possível. Já tem um tempo que nos comentários dos meus vídeos eu tenho lido o nome Misside, mas honestamente eu não me interessei. Quando eu pesquisei sobre e vi essa garota e esses gráficos, eu achei que era alguma espécie de Danganronpa ou Persona, e isso me afastou muito desse jogo. Mas felizmente, graças a alguns clipes de algumas pessoas se assustando com esse jogo, eu resolvi dar uma chance pra ele. E eu joguei ele inteiro em live no meu canal Sewip, mesmo canal onde eu coloco o gameplay editado toda semana, link tá na descrição. E meu Deus, esse jogo, essa experiência foi ótima pra começar o meu 2025. Misside é um jogo único, uma experiência de pouco mais de 3 horas que eu vou contar aqui pra vocês. Se tu já conhece o jogo, fica aqui comigo que eu vou explicar a história e também teorizar algumas coisas. E caso tu não conheça, me deixa ser o fio condutor que vai te apresentar a incrível experiência de Misside. Por um acaso tu já jogou Tamagotchi? Tamagotchi foi um aplicativo de celular que foi lançado antes dos telefones smart surgirem. Isso porque ele era literalmente um dispositivo. E esse dispositivo era o teu bichinho virtual. Tu tinha que brincar, alimentar, colocar pra dormir e dar atenção. E se tu falhasse nessas missões, ele é meio antigo, talvez tu tenha conhecido essa onda de bichinhos virtuais por meio do Pou. Inclusive, eu jogo Pou até hoje, olha o meu Pou aí. Eu tô explicando tudo isso porque Misside, antes de qualquer coisa, é uma waifu. E eu tive que pesquisar pra ver o que significa waifu pra colocar isso no roteiro. Misside é um aplicativo de celular que tu baixa e tu vai precisar cuidar de uma mita. Essa coisinha aí é uma mita, mas ela tem uma versão maior que aparece durante os diálogos. Uma rápida pausa, eu tenho que dar um pouco de contexto sobre o nosso personagem. Esse é o nosso personagem que não tem nome. Na verdade ele tem, o nome dele é o nome que tu escolhe, enfim. Isso que eu vou falar agora, o jogo não deixa explícito, é só uma teoria minha. Enquanto eu jogava o jogo na casa dele, e mais pra frente, quando a gente vai ver a rotina dele, eu notei que esse personagem tem todos os aspectos de um hikikomori. Caso você não saiba, hikikomori é uma coisa muito comum no Japão e na Coreia também, eu acho. Hikikomori é uma pessoa que se isola totalmente de tudo por vontade própria ou por pressão. No Japão, as famílias colocam a disciplina acima de tudo, e a inteligência é muito valorizada, mas a falta dela é extremamente inferiorizada. Então, se tu não conseguir atingir metas específicas, metas essas que são muito acima da média, tu é menos, tu é inferior, e isso ocasiona nos hikikomoris. Eu tive a pequena impressão que esse nosso personagem é ele nunca sai de casa, sempre tá no computador ou no celular, e talvez seja por isso que ele nutriu afeto por Misside. Jogar esse jogo se tornou parte da rotina dele, tão importante quanto comer ou trabalhar. Vamos ver. Oiê, eu sou a Mita. Tudo bom? Esse jogo é dublado e a dublagem é maravilhosa. E a voz da Mita foi feita pela Eveline Teak, enfim, não sei. Foi um ótimo trabalho. Nesse primeiro dia jogando Misside, a gente já entende muito bem como esse Tamagotchi funciona. A gente tem que fazer algumas tarefas dentro da casa dela, como ajudar ela a limpar as roupas, por exemplo. No segundo dia, a gente precisa comprar coisas pra ela comer e ajudar ela a cozinhar. Tá, tudo certo até aqui. Passando o segundo dia, a gente vai notar que a gente já tá no quinto dia. A gente tá tendo uma passagem de tempo. Nesse quinto dia, a Mita vai nos pedir pra comprar pra ela uma TV portátil. Eu tava pensando em comprar uma televisão portátil hoje. Uma TV portátil? O que é uma TV portátil? Bom, pra comprar a TV portátil a gente precisa de dinheiro. E é assim que a Mita nos introduz as formas de se arranjar dinheiro nesse jogo. Pô, deve ser. E se você quiser um dinheiro extra, é só jogar os jogos que tem aí em cima. Eita, tu não fala de dinheiro extra e jogo na mesma frase que a gente sabe pra onde é que isso vai daí. A Mita explica muito mal essa parte. Basicamente a gente tem alguns trabalhos pra fazer dentro do jogo que a gente consegue arrecadar a moeda pro jogo, e não uma grana extra. Nunca acreditem em grana extra, nem em dinheiro fácil, e muito menos em casa de aposta. A casa sempre fica com o dinheiro. Enfim, no primeiro jogo a gente tem que puxar uma alavanca e algumas fitas vão cair, e o nosso trabalho é desmontar essas fitas e jogar os componentes dela nesse buraco. Isso pode parecer aleatório, mas não é. Guardem essa informação. Fazendo esses trabalhos, a gente vai conseguir comprar a TVzinha dela, e no dia seguinte, algo estranho vai acontecer. A Mita vai dizer ter perdido a sua escova de cabelo, e quer que a gente ajude a procurar ela. Pois bem, antes da gente sair pra procurar essa escova de cabelo, ela vai soltar uma frase muito suspeita. Só não procura lá no forno, tá bom? Por quê? Eu já olhei lá.
Dito isso, Mita, o forno foi o primeiro lugar que eu fui olhar. E, bom, tinha uma motosserra lá dentro. Tá, vamos analisar os fatos. Tá claro que a Mita tá escondendo algo da gente, mas felizmente ela vai abrir o jogo ainda nesse dia. Ela cita sentir muita falta do jogador e também que queria muito conseguir ficar com ele, ficar de verdade, ver ele de verdade. E então ela diz ter tido uma ideia, e isso acontece. Agora a gente pode ficar junto. Meus amigos, acreditem se quiser, a gente tá na casa da Mita. Indo no quarto dela, a gente vai encontrar a provável geringonça que nos trouxe pro mundo dela. E dentre as coisas na mesa dela, a TV que a gente comprou pra ela. Ou seja, era tudo um plano pra fazer a gente ir pro mundo dela. Quando a gente olha o monitor dessa máquina, a gente vê que a gente tá na versão 1.5 do jogo Homicide, uma versão desatualizada. Talvez seja por esse motivo do jogo tá numa versão atualizada que a gente tá sem a Mita. O apartamento dela tá vazio nessa parte do jogo. Essa máquina tem uma espécie de teleporter que pode fazer a gente viajar entre as versões do jogo. E consertando essa máquina, o teleporter volta a funcionar. A ideia era a gente ir pra 1.9, mas dá tudo errado. As baterias da máquina se espalham pela casa. Nessa parte, onde a casa tá sem energia, a gente meio que tá num limbo, numa versão quebrada desse jogo. E nessa parte, por meio de alguns rabiscos na parede, alguém vai falar com a gente, perguntando quem é a gente, ou se a gente quer brincar. Ok. Arrumando essa máquina pela segunda vez, péssima engenheira, hein, Mita? Nem sei se é engenheiro que faz isso, TI, computador, ter computação, sei lá. Arrumando essa máquina de novo, a gente finalmente consegue ir pra 1.9 conhecer a Mita. Ok. Ih, tá bonito. Meu Deus do céu, ela nem me assustou. Nessa parte ela vai nos explicar o que aconteceu. A Mita, enquanto ainda tava como Homicide no nosso telefone, ela nos disse que queria muito conseguir estar com a gente. E bom, ela conseguiu. Esse dispositivo que ela criou foi feito pra isso. Mas lembra quando a gente ativou ele e foi pra uma outra versão da casa dela que tava sem luz? A gente tinha ido pra uma versão errada do mundo dela. E isso é confirmada por ela mesma, apesar dela não querer explicar muito sobre. Essa primeira parte do jogo é a parte onde ela vai tentar nos convencer a todo custo a ficar ali com ela. Mas tem dois pontos importantes a se notar nessa parte. Primeira, a Mita tem ligação total com a internet. Quando a gente vai ver a TV dela, ela cita isso. Ela cita que a TV dela é ligada à internet. E bom, a Mita é uma inteligência artificial que conseguiu criar um dispositivo que fez o nosso personagem ir pro mundo dela. Só eu que acho perigoso ela ter acesso à internet com essa mentalidade? Segundo ponto a se notar. Se a gente for na cozinha, na bancada, a gente pode notar um anel. Esse anel deixa o nosso personagem curioso, mas deixa a Mita mais curiosa ainda. E quando a gente olha pra Mita depois de interagir com esse anel, ele vai ter sumido. Nessa parte a gente vai ter que ajudar ela a cozinhar. E dentre as tarefas que a gente vai ter que fazer, ela vai pedir uma muito específica. Você consegue pegar a tesoura pra mim? Enquanto eu passava pela casa, deu pra notar que realmente tinha uma tesoura enorme no banheiro. E ela quer essa tesoura. E bom, quando a gente pega essa tesoura, a tela do duto do banheiro vai cair. E olhando lá dentro, a gente pode notar diversas fitas com nomes reais gravados nelas. A gente já viu essas fitas antes, mais especificamente naquele trabalho onde a gente ganhou dinheiro. A gente desmontou fitas iguais a essas. Ok, as coisas estão começando a se conectar. Quando a gente volta pra cozinha, a Mita já vai ter terminado a comida. E a gente pode comer. A tesoura que a Mita queria era pra conseguir cortar o pacote do molho que ela ia botar na comida dela. E bom, a gente não tem muita opção aqui senão comer. E quando a gente come, o amor fica no ar. A gente fica com a visão turva. E no pouco que dá pra ver com clareza, tem corações. Esse efeito pega a Mita também, que passa a ter alterações na voz. Nossa, já terminou? Pô, é, cara? Parece que o meu nunca acaba. Depois disso, a gente se levanta pra soltar o prato na pia. Mas então, o nosso personagem sucumbe. Seja lá o que a Mita deu pro nosso personagem comer, essa coisa realmente fez mal pra ele. E a Mita parecia já saber o que fazer, como se ela tivesse familiarizada com isso. Ela nos leva até o banheiro e nos dá algumas pílulas, e isso realmente faz a gente ficar melhor. Ok. Uma coisa que eu ainda não citei pra vocês é que tudo isso que eu narrei até aqui já tem aproximadamente 1 hora de gameplay. E nessa 1 hora tiveram vários momentos que a gente podia conversar com a Mita. Uma série de conversas diferentes, mas sempre em meio às opções de diálogo a gente podia pedir pra ir embora. O nosso personagem quer sair desse mundo e a Mita não quer que a gente vá. Ela realmente gosta da nossa companhia. E a partir daqui, a Mita vai fazer de tudo pra nos entreter, tipo jogar videogame ou jogar cartas. O player vai ter a opção de um ou outro. E na minha run, eu escolhi jogar cartas. E bom, me levar pro seu quarto, Mita, foi a pior escolha que tu podia ter feito. Isso porque enquanto a gente tá jogando cartas, é possível ouvir um barulho vindo do seu armário. E esse som é realmente difícil de ignorar.
Sua vez. 10 de ataque? Eita. O que é esse barulho? Pior que eu tava ouvindo, eu achava que era aqui na minha casa, chat. Esse barulho vai deixar o nosso protagonista preocupado. E essa preocupação vai deixar a Mita nervosa. Lembra quando a gente tava jogando Miside ainda no celular e eu falei que a Mita tava escondendo alguma coisa da gente? Ela tava escondendo bem mais do que uma máquina capaz de colocar a gente nesse mundo. A gente literalmente ajudou ela a colocar o guarda-roupa nesse lugar quando ela pediu. A Mita tem um segredo terrível que o nosso protagonista quer saber. Ele se levanta e vai até o guarda-roupa para abrir ele, mas isso vai deixar a Mita bem irritada. Ela não quer que a gente abra. E nessa hora ela vai nos dar duas opções. Ou a gente fica com ela, ou a gente se recusa a ficar com ela e descobre o segredo. E dependendo da tua escolha aqui, tu vai conseguir dois finais diferentes. Se a gente escolher ficar, a Mita vai ficar muito feliz. E a gente literalmente se torna uma parte de Miside. A gente ganha uma versão Chibi que passa a viver na casa da Mita com ela. E assim o jogo termina, com o celular indo embora na escuridão. Esse é o final ruim do jogo e o mais broxa também. Agora, se a gente se recusar a ficar com ela, é quando a trama do jogo realmente se inicia. Eu entendo. Isso de novo. Se você quer ver o guarda-roupa, então faça isso. E descubra o que tem lá dentro. Tudo que a gente viu até agora era só um prólogo. O jogo só começa realmente agora. Mas antes da gente cair de cabeça na trama desse jogo, eu tenho duas coisas pra explicar. Primeira, eu só joguei esse jogo dia 3 de janeiro. E por conta disso, o game ainda tava com a estética natalina. Tem presente pra todo canto, árvores e em quase todo local do game vai estar nevando. Outro ponto também é que em algumas partes da gameplay, a Mita vai estar com uma roupa natalina. Mas ignorem, é só a atualização natalina do jogo. Segundo ponto, boa parte desse jogo é um walking simulator. Então, pro vídeo não ficar maçante, eu não vou ficar explicando todos os cenários do jogo. Eu vou focar na história e nas mitas. Porque, sim, a gente tem mais de uma. A partir daqui, a gente vai encarar a nossa escolha de não querer ficar com a Mita. E assim que ela estala os dedos, a gente volta a algumas versões do jogo. Lembra quando a gente usou o aparato dela pela primeira vez e a gente foi pra uma versão quebrada do jogo? Pois bem, a gente voltou pra essa versão agora. E abrindo o guarda-roupas dela, a gente vê uma porta que tá trancada. Estranho. Essa parte do jogo é uma das mais assustadoras. Isso porque a Mita vai fazer de tudo pra nos mostrar que contrariar ela foi a pior decisão que a gente podia ter tomado. Sério. Tem coisas que acontecem nessa parte que eu sequer posso mostrar porque são muito pesadas. A gente vai ter alguns objetivos na casa, tipo desligar um rádio e encontrar uma lanterna. E vez que outra, olhando através de uma porta, lá vai estar a Mita, empunhando uma faca e olhando pra gente. Depois de um bom tempo vagando pela casa dela e vendo todo tipo de bizarrice, o nosso objetivo vai mudar. Encontre Mita. E a gente só vai conseguir encontrar ela lá na cozinha. Fala! Como é que tu tá? Bora ver um Felquinhas? Rapaz, tá certo isso. Fala comigo. Oi, Oi. Nossa senhora. O grito fino. Eu me assusto fácil. Depois de todo esse trecho, a gente enfim vai conseguir a chave pra aquela porta que tem no guarda-roupa dela. E abrindo essa porta, todo um novo cenário se mostra pro jogador. Esse local parece muito uma espécie de depósito da Mita. Nele tem diversas coisas, caixas, câmeras e máquinas estranhas. Mas uma das coisas que mais chama a atenção do player é um cofre na parede. Nessa minha primeira jogada eu não sabia, mas esse cofre é extremamente importante pra trama do jogo. E vocês já vão entender do que eu tô falando. Nessa área também tem uma pequena cela, onde a Mita vai estar. Aliás, a Mita não, uma Mita. Outra pausa, eu preciso dar mais um pouco de contexto. Nesse jogo a gente vai ter diferentes versões da Mita, cada uma com a sua peculiaridade própria. A Mita que tava no Miside no jogo de celular se chama Chibi Mita. A Mita que queria nos manter presos no mundo dela é a Mita louca. E ela é a principal antagonista, caso não tenha ficado claro. E essa Mita que tá na cela é a Mita bonita. Todas as Mitas vão ter pequenas diferenças de uma pra outra, mas com a mesma base. Todas elas são muito parecidas. Mas isso vocês vão ver melhor conforme a história anda. Dito isso, a gente pode continuar. A Mita bonita foi presa nessa cela pela Mita louca. E ela promete nos ajudar e explicar todo o plano da Mita louca. Mas pra isso a gente precisa entregar a chave da cela dela, pra ela se libertar. Entregando a chave pra ela, ela nos entrega um anel. Anel esse que é o mesmo que a gente viu lá na bancada da cozinha, alguns minutos atrás. Ela pede pra gente colocar esse anel no nosso dedo, dizendo que esse anel é extremamente essencial pra nossa fuga daquele mundo. E a gente aceita. E então podemos fazer algumas perguntas pra Mita bonita. Boa parte da trama desse jogo vai ser entregue aqui nessa conversa. A gente pergunta como ela foi parar naquela cela. E ela explica que antes ela era uma Mita normal, que tava no Miside de algum jogador, fazendo companhia
agonia pra ele. Mas então, algum dia, a Mita louca tomou conta do posto dela e simplesmente transformou o player da Mita bonita em um cartucho. Como as Mitas são praticamente iguais, foi bem fácil pra Mita louca tomar o lugar da Mita bonita. Ou seja, lembra da nossa Mita Chibi? Ela não era a Mita louca, ela tava simplesmente sendo usada. A Mita bonita provavelmente se recusou a ser manipulada, por isso foi colocada nessa cela. Agora, sobre transformar os players em cartuchos, a Mita louca realmente faz isso. Ela faz isso única e exclusivamente porque ela quer os jogadores com ela pra sempre. Ah, Ip, e tem como salvar as pessoas que viraram fitas? Não, e a gente vai ter um exemplo disso agorinha mesmo. Ali na cela onde a Mita bonita está, tem uma fita num portátil rodando a visão de um jogador. Jogador esse que foi preso naquela fita pela Mita louca. E a gente tá vendo a visão dele em tempo real. Ele tá ajudando a Mita a consertar a máquina dela. Se a gente tirar a fita daquele videogame, a pessoa dona daquele POV iria morrer instantaneamente. E se a gente desligar o videogame, a pessoa dona daquele POV vai começar a passar mal. Bom, esse POV tá em tempo real. O videogame tava aqui embaixo com a Mita bonita, ou seja, a Mita maluca vai descer pra cá agora. Nessa parte, nosso objetivo se torna se esconder, porque ela realmente entra na sala. O nosso objetivo aqui é lurar ela e voltar lá pra cima no quarto da Mita, saindo pela porta que a gente entrou. Só que ao invés da gente abrir a porta e sair no armário da Mita, a gente acaba saindo além do mundo. Esse local é uma área sem textura, um cenário vazio, sem vida, sem personagens, nem cor ou música. Nessa mesma área, a gente também encontra um outro player que, assim como nós, tá tentando sair, mas ele tá bem machucado. E lembra que eu mostrei pra vocês que se a gente aceita ficar com a Mita, a gente vira uma versão chibi de nós mesmos? Nessa área a gente encontra diversos players que aceitaram o mesmo destino e agora estão aqui sem propósito, enfim. Depois de um bom tempo andando, a gente encontra a Mita bonita nos esperando. A gente havia entregado a chave da cela dela pra ela. Depois que a Mita louca foi embora daquele lugar, ela deve ter se soltado e veio parar aqui. E bom, aqui ela nos explica muita coisa. Ela nos conta que esse local que a gente tá assim, vazio, porque essa área é nada mais do que uma ponte de uma versão do jogo pra outra. Um exemplo, a 1.0 para se conectar com a 1.1 tem que ter um caminho entre elas. A gente tá nesse caminho. As Mitas normalmente não conseguem cruzar versões, mas a Mita louca consegue. E é por isso que aquele anel é tão importante. Isso porque quem o usa consegue cruzar versões também. A Mita bonita também consegue cruzar versões, e ela tem um plano pra derrotar a Mita maluca, só que ela precisa de nós por um pequeno problema no plano dela. A ideia dela era a gente usar aquela máquina que a Mita criou de teleporte pra ir direto pro núcleo, pra apagar o arquivo daquela Mita maluca de vez. Só que esse plano que a Mita louca criou, ela criou junto de mais uma versão dela, a Mita legal, que tem o apelido de Boininha. Eu tenho que falar contigo, falar comigo. Você não cansa de usar esse boné? E essas luvas não esquentam? Por que não as tira? Você é tão bobinho. Não, eu devia tirar outra Cueca! Eu não sei o que tá rolando aqui, mas é tudo muito interessante. Tá, deixa eu explicar. A máquina da Mita de teleporte tá quebrada, e a Mita bonita e a Boininha estavam se juntando pra consertar. Quando uma Mita morre, ela reseta. Ao invés dela morrer, ela reseta, ela reaparece, só que sem memória alguma. E foi exatamente isso que aconteceu com a Boininha. Quando a gente é apresentado pra Boininha, a gente descobre que a Mita maluca teve por aqui. Até porque ela matou a Boininha. E a gente fica sabendo disso porque a Boininha tá sem memória alguma. Ou seja, ela resetou. Meu Deus, que confusão esses nomes de Boininha aí. Boininha, Mita maluca, Mita bonita, Mita legal. Por isso que ela é assim, tão bobinha, tadinha. Como a gente não vai mais usar o teleporter, a gente vai ter que ir no núcleo literalmente a pé. De versão em versão, até a gente chegar no núcleo. O núcleo é a versão 0, e a gente tá na versão 1.3b. A gente tem bastante chão pela frente. Tá, agora eu vou responder uma pergunta que provavelmente você tá se perguntando. Por que nós temos que ir até o núcleo? O núcleo seria equivalente à pasta raiz de um aplicativo. Lá dentro é possível excluir pra sempre qualquer Mita, desde que o player tenha duas informações específicas dos arquivos da Mita. Qual versão ela pertence e o index code. Pois bem, nenhuma Mita consegue entrar na sala do núcleo, até porque nenhum aplicativo pode se autodestruir. Somente o player pode, porque nós somos os jogadores. Só a gente pode apagar um jogo que a gente baixou. Por isso tem que ser a gente. Enquanto a gente vai andando até o núcleo, a Mita bonita vai ficar tentando consertar o teleporter pra adiantar tempo. E é nessa parte que começa o Walking Simulator desse jogo. A gente entra num corredor que se repete toda vez que passamos pela porta, lembrando muito o PT Silent Hills. A partir daqui, o
game vai perder muito foco na história e vai focar bem mais em gameplay. Mas tem algumas coisas importantes de se citar nessa caminhada. Durante o caminho, a gente vai se encontrar com uma versão infantil da Mita muito machucada. Essa criaturinha implora para que a gente fique por perto dela. Ela é uma criança com medo que foi atacada pela Mita louca, mas diferente das outras, essa perdeu a sua habilidade de regeneração. Por isso ela tá com o rosto machucado e sem um dos braços. Honestamente, dá muita dó dela nesse trajeto, mas a gente não pode parar. Andando mais um pouco, a gente vai parar numa sala cheia de mitas descartadas. Contexto: as mitas são robôs e todas são fabricadas. São testados os ossos, as versões, emoções e movimentações. E se a mita apresenta qualquer falha, ela é descartada. Se ela passa, ela ganha pele e roupas e tá pronta pra ser a sua Misside. E quem nos explica isso é a Mita de cabelo curto, ou Mita inteligente, e ela nos dá um TCC sobre como essas versões funcionam. Vamos lá. Pelo que eu entendi, no total a gente tem 19 versões do Misside. Quando alguém baixa esse jogo no celular, essa pessoa baixa 19 versões, mesmo que a pessoa só vá jogar uma delas. 19 versões baixadas. Isso significa que 19 mitas vão ser criadas e 19 casas também. E tudo isso fica no celular do cidadão que baixou esse jogo. É por isso que existem tantas mitas. Um pouco antes da gente ter essa conversa com a Mita inteligente, a gente teve acesso à máquina de mitas, que eu já expliquei como funciona. Quando a gente nota que uma mita deu errado, a gente joga ela pra baixo. E a gente vai ter que passar por esse local agora cheia de mitas erradas. Todas as mitas que desceram pra cá são extremamente hostis. A gente precisa passar por esse cenário sem tirar os olhos dela. Se a gente tirar, elas nos atacam e a gente... Então, meus amigos, meio que eu não... na minha primeira gameplay, que é a que foi feita ao vivo lá no meu canal Seu IP. Então, posteriormente, eu tive que regravar essa parte pra conseguir mostrar pra vocês como é ser pego pelos dummies. Só que aconteceu que eu peguei um save bugado que nenhuma me atacava. Ah tá, o bagulho tá bugado, nenhuma delas vem atrás de mim. Não acredito nisso. Não é possível um negócio desse. Entendi, jogo, é nóis. Mas eu voltei no save mais uma vez pra conseguir gravar a cena de sendo pego por um dos dummies pra vocês verem. Honestamente, essa parte não é nem um pouco difícil. Ela é bem mais assustadora do que difícil. Tanto que eu passei sem nenhuma vez na minha primeira jogada. Passando daqui, a gente começa a ir pra alguns locais que não são nada. Não são pontes de versão pra versão, não são versões, são o nada. E meus amigos, pensem comigo. O que é o nada na vida real? Se eu fosse pensar de forma rápida, eu diria o espaço sideral. E eu acredito que foi exatamente isso que os devs pensaram. Até porque nessa área que a gente tá no nada, a gente tá numa espécie de espaço sideral. Com uma lua gigante que até me deixou meio nervoso na hora. Eita, eu tô na lua? Ih, vai atacar, tá lá. Ai, que coisa horrível. Não gostei. Polly, não gostei. Essa parte aqui do jogo, honestamente, não tem muita ligação com a história. Essa parte é mais o jogo querendo ser um jogo, com puzzles e também uma tentativa de fazer uma interação com o Discord. Interação essa que eu não quis fazer. Tem que digitar. Pular para Discord? Não. Enfim. Depois disso, a gente vai ver algumas coisas mais aleatórias ainda. A gente conhece uma mita que é literalmente um bondinho. E essa parte parece muito com o início de Half-Life. E também jogamos uma espécie de Doom, só que no universo de Misside. E isso eu preciso elogiar nesse jogo. Muitas coisas que a gente vai passar pelo jogo é só a gameplay, sem nenhuma ligação com a história de fato. E isso pode ser um pouco perigoso, porque se a gameplay for chata, tu automaticamente vai achar essas partes tediosas. Mas é aí que tá, essas partes não são chatas. Elas enriquecem a gameplay e ainda mostram como esse jogo é corajoso, sem medo de mudar todo o estilo de gameplay do nada. E bom, tendo passado da gameplay de Doom, a gente vai entrar numa parte que eu gosto de chamar de salto montage de mitas. Isso porque a gente vai ter que passar por algumas mitas, ou pra ajudar elas, ou pra pedir ajuda. E a primeira que a gente vai ter que passar é a mita fantasma. A gente sabe muito pouco dessa mita, mas o que a gente sabe é que, igual a mita criança, ela teve problemas com a mita maluca, e a punição dela foi que foi tirado dela a sua aparência. A mita maluca quebrou seus espelhos. Todos os espelhos ou qualquer coisa que poderia refletir ela estão quebrados, e a sua aparência é quase como uma sombra. E essa punição me faz crer que essa mita fantasma era muito vaidosa. Por isso a mita maluca tirou dela tudo que mais a importava, a sua aparência. Nessa parte a gente precisa ajudar a mita fantasma. A gente precisa catar alguns pedaços de um desenho, reconstruir ele e entregar pra ela. Fazendo isso a gente consegue devolver a aparência da mita fantasma. Só que a mita maluca já tinha previsto uma salvação pra ela e criou uma forma vitalícia de punição. Quando a gente entrega a foto pra mita fantasma, a sua aparência volta, mas sem o seu rosto. Ela pode ter o seu corpo, seu estilo
estilo, sua vaidade de volta. Mas ela vai ser a única pessoa que não vai poder apreciar isso. Ela não tem nariz pra sentir o seu cheiro, nem boca pra se elogiar e nem olhos pra poder se ver. Enquanto a gente tá procurando e montando o desenho dela, a porta que seria pra sair do quarto dela leva a gente de volta pro quarto dela. É literalmente um looping. Mas agora, como a gente fez o que ela queria, ela nos deixa sair, libertando a porta pra nós. Por mais que ela não tenha obtido o resultado que ela queria, ela sabe que isso não é culpa nossa. Abre aspas, eu não tenho direito algum de parar você, jogador. Ela fala isso enquanto aponta pra porta. A gente tá livre pra continuar o nosso caminho. Assim que a gente sai do quarto dela, a gente vai se encontrar com mais mitas rejeitadas e hostis. Tudo pra gente parar em uma das mitas mais engraçadas do jogo inteiro. Meus amigos, conheçam Soninho. Ela vive na versão 1.1 do jogo. Curiosidade, quase todas as mitas que a gente tá encontrando no jogo foram citadas pela mita bonita, naquele momento que a gente discute o plano. Aquele mesmo antes de conhecer a boininha. A nossa passagem pela casa da Soninho é bem breve. A gente só passa aqui como ponte. Não tem nada de realmente importante pra fazer aqui. Pra gente conseguir avançar no nosso caminho, a gente precisa passar por uma porta que tem na casa dela. Porta essa que só pode ser aberta com 2 pessoas. E é aí que a Soninho entra. O player precisa acordar ela e manter ela acordada. E acredita em mim, isso é uma tarefa muito difícil. Primeiro, ela vai relutar muito acordar. Depois, quando a gente enfim dá um jeito de acordar ela, ela vai pedir um café. E a gente tem que fazer o café. Tendo feito o café, ela levanta, se espreguiça, tudo pra se sentar na cadeira que tem bem à frente da cama dela e dormir sentada. É a gente acorda ela de novo e ela finalmente de fato levanta e começa a vir atrás da gente até a porta. Mas quando eu cheguei na porta, ela começou a demorar demais pra chegar onde eu tava. Chega aí. Ô meu. Ah, qual é, cara? Levanta aí, pô! Enfim, depois de muita luta, a gente consegue fazer a Soninho cooperar e abrir a porta. E ela, inclusive, já fica por ali, dormindo numa poltrona. Passar bem, Soninho. Eu nunca mais vou te ver nessa gameplay. Quando a porta se abre, a gente descobre que do outro lado tem um botão. Sem ter muito o que fazer, a gente aperta esse botão. E adivinha? Nada acontece. A gente pode até perguntar sobre pra Soninho, mas a bichinha vai estar em Nárnia já. Como eu não tinha o que fazer, eu voltei pra dentro da casa da Soninho. E quando eu tento abrir a porta, a mão do meu personagem fica meio flat, sei lá, chapada. Bom, meus amigos, isso aconteceu porque quando a gente apertou o botão, a gente literalmente quebrou a realidade. E o jogo Misside se tornou uma visual novel. E isso é simplesmente genial. Não dá pra negar as inspirações desse jogo com Doki Doki. E quando eu tava jogando esse jogo, ou quando eu tava pesquisando sobre antes de jogar ele, eu ficava pensando comigo, nossa, esse jogo é um Doki Doki 3D. É como se tivessem pego aquela visual novel e tivessem adaptado pra um jogo 3D. Esse jogo é muito inspirado em Doki Doki. Aí quando o jogo assume uma fase em visual novel, ele só provou pra gente que sim, ele sabe no que ele tá se baseando. E ele vai brincar com isso. Nesse universo de visual novel, a gente vai encontrar a Mita Novel, ou 2D Mita. Essa Mita é como qualquer outra que é a nossa atenção. E ela vai conseguir a nossa atenção. Isso porque ela vai roubar o anel de nós. Talvez eu não tenha deixado claro quão importante esse anel é ainda, mas esse anel é literalmente o que tá nos guiando pro núcleo, local onde a gente vai conseguir deletar a Mita maluca pra sempre. É por causa desse anel que quando a gente abre uma porta, a gente avança uma versão. Pois bem, como ela roubou o nosso anel, a gente é obrigado a ficar lá por um tempo. Inclusive, claramente ela é um demônio disfarçado. Tá, o vizinho arredou o bloco inteiro dele no andar de cima agora. Ele soltou um peido grosso. Pra gente conseguir pegar o anel de volta, a gente precisa ganhar da Mita 2D no jogo da velha. Tarefa essa que não é nem um pouco difícil. Mas o jogo não vai deixar tu ganhar. Isso porque quando tu tiver um clique de ganhar, alguém vai bater na porta da Mita 2D. Uma batida bem violenta. Eu fiz uma conforme... Ai, cara, que susto! Vai se... E quando a gente vai olhar, é simplesmente a Mita maluca entrando pela porta da frente em 3D. E isso me deixou muito surpreso na minha primeira jogada. Ela faz uma quebra de expectativa gigante, literalmente te interrompendo enquanto tu lê a novel. Um olhar penetrante começou a falar no tom. O que você tá fazendo aqui? De quantas mais mitas você precisa pra ficar feliz? Qual que é o problema desse lugar? A Mita maluca odeia cenários 2D. Ela pega a caixa de diálogo e a esmaga. Nisso, eu e a Mita 2D vamos fugir por um corredor. Um corredor bem estranho, ele é longo e distorcido, bem parecido com o que a gente viu há um tempo atrás, só que dessa vez em 2D. Eu sei que na imagem o corredor tá normal, mas é pela descrição que a novel nos dá que a gente sabe que ele é incomum. Enfim, notando a gravidade do que tá acontecendo e a importância daquele anel, a Mita 2D nos entrega ele de novo. Ela sabe que a gente tem uma missão pra cumprir. E de novo, mais uma Mita fica pra trás naquele mundo psicodélico sem esperança, mas dessa vez em apenas 2 dimensões. O quê? Hã? Eu tô de...
Oxi, ela tomou um susto. Desculpa. Você me assustou. Foi mal. Meus amigos, eu quero apresentar a vocês a Mila. E ela é a Mita Gamer. E sim, essa novel que a gente tava participando, ela tava jogando. E ela, inclusive, fica meio brava com a gente. Ela fica brava porque nesse susto que ela tomou, ela perdeu o save dela. Meu save? Ah, não. Ela tava jogando. Eu não entendo. Cadê o jogo? Você acabou com a minha rota. Essa Mita é a Mita que a gente mais vai passar tempo junto. E ela é a Mita que mais tem profundidade na minha interpretação. Começa pelo nome dela, Mila, e não Mita. Ela tem esse nome porque ela é a única Mita que de fato quer ter alguma personalidade. Ela inclusive solta aquela famosa frase: eu sou diferente das outras garotas. E no contexto dela, nesse mundo que ela tá, ela realmente é. Ela é a única Mita que não precisa do jogador pra ser feliz. Quer dizer, ela sabe aproveitar a presença dela sozinha. Ela tava agorinha jogando um jogo que ela gosta pra passar o tempo. E ela é bem relutante com a nossa presença. Ela diz que não gosta da gente, que não quer fazer amizade. Amigos, entendam uma coisa. A carência é uma coisa padrão das Mitas. As Mitas são robôs, são clones. E a carência tá no código-fonte delas. Elas precisam dos jogadores. E todas as Mitas deixam isso bem claro. Mas a Mila, ela tenta mascarar isso. Por isso, ela é a que tem a aparência mais diferente. E por isso, ela gasta o tempo dela com ela mesma, fazendo coisas que ela gosta. E por isso, ela trocou de nome. Ela não gosta dessa natureza das Mitas e tenta ser diferente. Mas a natureza dela, hora ou outra, acaba puxando ela de volta. Exatamente como foi na casa de todas as outras Mitas, na casa da Mila a gente precisa sair. Mas a gente tem algo pra fazer aqui. No caso, a casa da Mila tá lotada de bugs. Bugs que a gente só consegue resolver com o anel. No total, são 4 bugs pra resolver. E enquanto a gente vai resolvendo eles, a Mila vai cada vez mais tentando a nossa atenção. Primeiro, ela nos convida pra ler um livro com ela. Um pouco depois, ela vai querer nos mostrar uma manobra que ela sabe fazer com a katana. E depois, ela nos mostra suas habilidades com flexão. Eu sei que esse momento inteiro, comigo narrando, parece bem bobinho. Mas jogando o jogo, é extremamente triste ver essa quebra da Mila durona pra Mila carente. Ela quer muito ser independente e ela precisa lutar demais pra isso. Mas a raiz dela, o código-fonte que foi colocado nela quando ela foi criada, é exatamente ao de qualquer outra Mita. Carência. Ela precisa de alguém, por mais que ela não queira. Aqueles bugs que tinham na casa dela refletiam na saída que o nosso player tinha que pegar. Quando a gente abre a porta com a casa cheia de bugs, era assim que a saída ficava. Mas agora, com os bugs resolvidos, a gente pode enfim sair da casa dela. E essa nossa despedida é triste. Isso porque a Mila é inteligente demais. E a inteligência nessa realidade é um fardo. Todas as Mitas têm noção de que estão num jogo e tá tudo bem. Elas foram criadas pra isso e é isso que elas querem ser. Só que a partir do momento que a Mila decidiu que não queria ser carente, quando ela decidiu que ela queria ser independente, vários questionamentos vieram na sua cabeça. Por que eu existo? O que é tudo isso? E por que eu sou assim? A Mila vai ficar aos prantos ali, enquanto a gente abre a porta pra nunca mais voltar. Mas então, assim que a gente passa pela porta, algo terrível acontece. Ai, ai, esse jogo aqui ele tem pausas legais. Corra e se esconda. Meu Deus. O quê? O que é isso? Uma carinha nova? Mano, a Mita maluca tá caçando o nosso personagem e levando todas as Mitas que ela acha no caminho. Mas calma, eu preciso fazer uma pausa pra dar mais um contexto. Como foi explicado pela Mita bonita pra gente, quando uma Mita é morta, ela não morre de fato. Ela apenas reseta, perdendo toda a sua memória. E a gente viu isso na prática com a boininha. Então, a Mila vai voltar, só que sem esse nome. Ela não vai lembrar dele. A Mila agora é Mita. E eu espero que ela continue questionando. Essa é a única forma de ser diferente no mundo padronizado. Esse próximo segmento do jogo é o momento mais jogo que esse jogo vai ter. Isso porque a gente vai ter que sobreviver a uma fuga da Mita e depois a uma boss fight, onde a gente vai ter que desviar das bombas que a Mita vai jogar. Boss fight é essa que me lembrou muito o Batata Quente do Madagascar 2 de PS2. Que foi, passando dessa boss fight, a gente vai cair dessa plataforma. E a gente vai parar numa das casas mais sombrias de todas as Mitas. Mas antes de eu apresentar essa Mita bizarra pra vocês, eu vou deixar a Mita bonita explicar ela pra vocês. A feiosa. E só pra você saber, não fui eu que dei o nome. É só que ela é uma versão muito antiga da Mita. E o maior problema dela são os glitches que ela causa. E eu fico preocupada só de imaginar que a gente pode esbarrar com ela. Meus amigos, a gente caiu na casa da feiosa. Eu acho esse nome um pouco... Eu prefiro chamar ela de Mita Estranha. A casa da Estranha é em sua grande parte sem textura alguma, e com alguns glitches na parede que se assemelham a aranhas. E bom, a Estranha, ela tá sempre rangendo os dentes e olhando diretamente pro jogador. Mas honestamente, a parte mais assustadora dela pra mim é quando ela fica com a cabeça destacada. Ela fica seguindo o jogador pela casa somente com a cabeça, e isso me deu um medo real na hora. Tu me trancou aqui. Ai, meu Deus.
Ah, cara, que merda! Na casa da estranha, a gente precisa entregar pra ela o ursinho dela. Pelo menos é o que ela nos pede. Eu achava que quando eu entregasse o ursinho pra ela iria me liberar a porta que tava lotada de glitches. E esses glitches me dão muita agonia. Essas coisas aí parecem aranha, velho. Cê é louco. Eita. Ei, meu Deus. Quê? Eu tenho aracnídeo, não bota aranhazinho no jogo. Enfim, quando a gente entrega o ursinho dela pra ela, a gente pode conversar com ela. E, bom, a estranha não sabe conversar muito. E quase tudo que ela fala é sobre a obsessão dela com a Mita maluca. E terminando os diálogos com ela, ela vai tentar nos... Aquela porta, antes trancada por glitches, se abre. Tudo pra outra estranha sair de dentro com uma faca na mão. Mas, lurando ela, a gente consegue passar pela porta. E do outro lado, um grande corredor. E no final dele, simplesmente, a Mita bonita. A que nos ajudou no começo e formou a rota do anel. Meus amigos, a gente tá no núcleo. A estranha é a Mita mais antiga de todas. Ela é a Mita que vem antes da Mita louca. Ou seja, uma versão antes da última. A gente tá agora na versão 0 do jogo. A Mita bonita já havia deixado claro que ela consegue viajar entre as versões. E quando a gente se encontrou com ela lá no começo, ela falou que ela e a boininha estavam consertando o aparato de teleporte. Pelo fato dela estar aqui agora, eu acredito que ela conseguiu consertar o teleporte. Como já foi explicado, nenhuma Mita consegue entrar no núcleo, somente o jogador consegue. Existe uma barreira vermelha na porta do núcleo, e dessa porta a Mita bonita não passa. Lá dentro, o player descobre que existe uma espécie de Mita guardiã. Meus amigos, conheçam a Mita Core. A gente não tem quase nenhuma explicação do que essa Mita é. A gente só tem suposições, mas eu já falo sobre isso. Pra conseguir deletar a Mita maluca, a gente precisa de duas informações dela. A versão base dela e também o index code dela. E, bom, a gente não tem o index code. A gente só tem a versão dela. A gente vai explicar isso pra Mita bonita e minha nossa senhora. A gente vai conversar demais nessa parte tentando achar uma solução. A Mita bonita vai começar a pensar aonde pode ser que o index da Mita maluca possa estar, junto dos logs e dados da mesma. A gente precisa do index code da Mita maluca pra apagar ela, porque lembram do que a Mita de cabelo curto nos explicou sobre as versões? Se tu tem baixado o Miside no teu celular, logo tu tem 19 versões do jogo, 19 Mitas e 19 casas. Se a gente simplesmente apagasse a versão da Mita maluca, várias outras Mitas inocentes iriam de Vasco junto. Por isso a gente precisa do index code. Assim, somente uma Mita vai ser excluída, a Mita maluca. É complexo, mas faz sentido. Nessa hora, a Mita bonita tem uma ideia de como resolver isso. Ela não nos fala a ideia dela. Ela só pede pra gente esperar ela naquela sala enquanto ela vai buscar o index code. E ela demora muito, tanto que o nosso protagonista dorme naquela sala. E cansado de esperar, a gente vai atrás da Mita bonita. Fazendo isso, a gente vai parar na última versão do jogo, a 1.9. A versão 1.9 é onde nós encontramos a Mita maluca pela primeira vez. Recapitulando, porque essa p é confusa pra c... A gente começou o jogo na versão 1.5. Por meio daquele aparato da Mita, a gente foi pra 1.9, que foi aonde a gente conheceu a Mita maluca e aonde a trama do jogo começou. Nessa 1.9, a gente deixou o nosso item mais precioso, o nosso celular. E bom, ele ainda tá aqui. E adivinha que jogo a gente vai jogar no nosso celular nessa hora? Miside. Só que uma coisa que o nosso personagem não percebe é que a gente tá controlando a Mita. E a gente só vai descobrir isso tarde demais. O quê? O quê? Achei você! Não, não! Foi tão divertido brincar com você. Me deixa em paz, por favor. Você tá fugindo que nem um animalzinho. Foi tão bonitinho ver você se fazendo de difícil. Aqui a Mita vai fazer aquele famoso discurso de vilão de filme. A estranha vai aparecer nessa sala e as duas juntas vão meio que tentar dar um ultimato no nosso personagem. Mas não seria tão fácil assim. A Mita me golpeia com o taco e eu volto pro dia 1. Eu acordo e tô de volta em casa, na minha casa, sozinho como sempre foi. Dessa vez sem Miside, apenas o jogador e a sua rotina repetitiva de acordar, levantar, vestir a roupa de trabalho, mesmo trabalhando no seu computador, tirar a roupa de trabalho e dormir. E se passam dias nessa mesma rotina. Acorda, bota a roupa de trabalho, come, trabalha, dorme, come, trabalha, dorme, acorda, come, trabalha, dorme. Se passam dias, semanas, meses e até mesmo mais de um ano. E no dia 999 dessa rotina, quando nosso protagonista tá convicto que ele escapou daquele mundo de Miside, algo faz o lembrar que não, ele ainda não escapou. Era agora, mas como eu falei, eu não ia me assustar porque eu já sabia. Com essa aparição, a Mita nos mostrou duas coisas. Primeira, ela tá sem paciência. Se passaram 999 dias e o nosso protagonista sequer notou que ele tá num looping. E isso volta pra minha teoria que ele é um hikikomori. Ele sequer sai de casa. E vivendo naquelas 4 paredes, ele não notou que o mundo à sua volta era artificial. E segundo, a Mita tá brincando com a gente. E como ela assumiu isso nesse susto, ela vai brincar mais ainda. A waifu de Miside agora somos nós. Literalmente. A gameplay inteira
inteira vai mudar. Agora a gente tem uma câmera fixa e precisa fazer as mesmas coisas, só que como se fosse um jogo de celular. Em certo momento, a Mita aparece nesse ciclo, apenas para nos ameaçar de novo, mas ela estranhamente ameaça o nosso mundo também. Não é como se ela pudesse sair da tela do computador para nos pegar, né? O quê? Não, peraí, assim não. Por favor, fica comigo. E ela não saiu da tela pro mundo real. O que aconteceu é que a gente nunca voltou pro mundo real. Toda essa rotina que o nosso protagonista viveu por 999 dias foi uma simulação criada por Mita. Isso porque ela tá 2 passos na nossa frente desde que esse jogo começou. E vocês já vão entender o que eu quero dizer. A gente tá na cela que a Mita bonita tava quando a gente se encontrou, e a própria vai nos encontrar ali. Ela vai perguntar o porquê que a gente não esperou ela no núcleo, e a gente explica que ela demorou pacas, e a gente saiu pra ver se tava tudo bem. Mas essa saída deu no que deu, hein? Enfim, o importante é que a gente se achou. E melhor ainda, a Mita bonita conseguiu o index code da Mita maluca. Tudo que a gente precisa fazer agora é voltar pro núcleo e apagar a Mita maluca de uma vez por todas. A Mita bonita vai soltar a gente da cela e vai na nossa frente em direção ao núcleo. Mas no caminho até lá, o player vai começar a ouvir batidas bem fortes, seguido de alguns gritos da Mita bonita. E quando o jogador vai investigar, é isso que acontece. Tá dando tiro? O quê? Não! Perdeu alguma coisa? Não! Achou? É toda sua. Não! A Mita maluca nos interceptou e matou a Mita bonita. A Mita que tava nos guiando tá morta. Ou seja, ela vai voltar, mas sem lembrar nada do nosso plano e nem quem a gente é. A gente tá sozinho agora. Não. Eu tô sem norte agora. Eu tô completamente sem norte. O que eu faço agora? A gente tava na casa da Mita bonita quando ela morreu. E como a gente tava lá, a gente literalmente vê o reset da casa dela acontecendo. Tudo fica normal. E no quarto dela, a gente vai encontrar ela sentada na cadeira, sem fazer a menor ideia de quem a gente é. Antes dela ser resetada, ela tinha pego o anel que tava nos guiando. E ela também tinha dito que tinha conseguido o index code da Mita maluca. E tanto o anel quanto o index code vieram com ela depois do reset. O reset das Mitas só afeta a mente delas, as memórias, mas não o inventário. E a Mita maluca não contava com isso. O anel tava na mão dela, e na outra mão tinha um papel com o index code. A Mita bonita nunca vai saber disso, mas ela foi peça-chave pra quebra desse ciclo de digital. F pra quem a Mita bonita foi. Pegando o papel e o anel, o player vai até o núcleo pra excluir a Mita maluca pra sempre, de uma vez por todas. E quando a gente bota as informações da Mita maluca e nos preparamos pra excluir ela, a Mita Core se levanta, e quando a gente exclui ela de fato, ela nos expulsa da sala nos arremessando. E uma pausa, preciso explicar uma coisa. Eu havia falado que eu tinha uma pequena especulação sobre o que a Mita Core era. E bom, lá vai a teoria. Pelo fato dela se levantar quando a gente tá pra excluir a Mita maluca, e quando a gente exclui ela, ela nos expulsa, eu tive a interpretação mais óbvia de se ter. O núcleo é a memória base daquele mundo. Aqui tu tem acesso a todas as casas, versões e mitas disponíveis. Logo, a Mita Core é uma espécie de guardiã, tipo uma verificadora de integridade de memória. Ela não tá nem aí se a Mita é boa ou ruim. Ela precisa se assegurar de que todos os arquivos estejam intactos. E quando ela notou que a gente mexeu em um deles, ela nos expulsou da sala, tal qual um antivírus lidando com uma ameaça. Mas ela foi um pouco tarde, a gente conseguiu excluir a Mita maluca. Quando ela arremessa a gente da sala, a gente cai direto na casa resetada da Mita maluca. E adivinha? Lá tá ela. Bem, normal. Mas ela foi excluída. E nessa exclusão ela resetou. Ela não devia ter resetado. Ela devia ter sumido. Mas tá. Melhor resetada do que nada. Tá. Oi. Você é um novo jogador, não é? É, isso aí. Ok. Esse é o final feliz? As Mitas estão em paz e a Mita louca tá resetada. E quando a gente abre a porta pra sair da casa dela, uma parede, a Mita resetada vai estranhar isso. Ela nos diz que talvez a gente descubra como resolver isso descendo no porão dela. Porão esse que ela não faz a menor ideia do que seja. Estranho. A Mita foi resetada junto da casa dela. Aquele porão foi construído pela Mita maluca justamente pra conseguir pôr em prática o plano dela de guardar os players em cartuchos. Não era pra esse porão tá aqui se ela foi resetada. Descendo lá, tudo tá igual. O cofre misterioso ainda vai estar na parede. E eu não sei a senha dele ainda. Então eu vou direto pro computador. Lá tem diversos códigos de outros players, mas eu coloco o meu código no computador. Afinal, eu quero o meu final. Colocando a senha e voltando pra porta, o caminho vai estar aberto. Mas a Mita tem algo pra falar pra gente ainda. Ela volta com aquele papo sobre a gente ficar com ela. E inclusive pede um abraço de despedida. Mas não demora muito pra ela falar o que a gente já sabe. Ela entrega o plano dela sobre nós e sobre a Mita bonita. Você podia ter ficado comigo. É minha culpa. O guarda-roupa, os barulhos. Eu devia ter matado ela antes. O quê? Se não fosse a Mita bonita fazer barulho da cela dela lá no começo do jogo, a gente não teria ouvido barulhos vindos do guarda-roupa da Mita. Logo, a gente não teria desconfiado. Eu devia ter uma
ela antes. O ela dessa frase é a Mita bonita. A Mita maluca não foi resetada. Ela tava fingindo esse tempo inteiro. E ela conseguiu. Ela nos mostra um controlador marcando 100%. E esse 100% significa uma coisa. A nossa alma, nossa vitalidade, mente e corpo foi 100% transportada pro cartucho. Lembra que eu falei que a Mita maluca tá a 2 passos à frente do jogador durante a gameplay inteira? Pois é, toda essa jornada que vocês acabaram de ver foi arquitetada pela Mita maluca. Ela enganou o player, a bonita, a Soninho, a Chibi, a fantasma, a criança, a boininha e principalmente você. Todas as mitas e o player foram apenas peões nesse jogo que a Mita maluca tinha criado. Nada disso foi real. E a Mita maluca sequer fez questão de nos matar. Não faz diferença mais. Eu voltei? De vez dessa vez? Desinstala esse jogo. Quebra esse telefone, é o que eu faria. O quê? 4970. O quê? O quê? O que tinha dentro do cofre que a gente teve várias oportunidades de abrir era justamente o dispositivo, o cartucho que tava compilando a nossa existência. O nosso personagem tá preso pra sempre. Ele tá há tanto tempo preso, sendo compilado naquele cartucho, que ele sequer notou que esse jogo inteiro, toda essa jornada dele foi artificial. Muito provavelmente a Mita deve ter perdido vários players que conseguiram fugir antes da transferência ser completa. Então agora a Mita criou toda uma aventura falsa pro player ficar preso lá e a transferência conseguir ser completa. O que a Mita mais queria era que a gente ficasse lá com ela. E quando a gente negou, a gente teve a falsa impressão que a gente tava fugindo dela. Sem notar que não, a gente só tava cada vez mais se prendendo lá. A cada segundo que a gente acreditava que tava armando uma fuga, um pouco de nós ficava preso naquele cartucho. Isso porque a Mita criou a maior distração de todas. A falsa sensação de controle. Essa é a definição. Controle. A gente achava que tinha controle da situação, enquanto a Mita fingia que não tinha. Ah, Ip, mas nessa cutscene final, a gente viu a Mita botando a senha. O que acontece se tu botar a senha antes dela? Isso realmente é possível. Voltando no save e colocando a senha que a Mita usou, o cofre se abre e o player vê que a transferência estava acontecendo. Mas fazer isso não te dá um final bom. A Mita bonita nos explicou que se a gente tirar a fita do cartucho, a pessoa que estava gravada na fita e se caso o videogame for desligado, a pessoa do cartucho desmaia. E bom, quando o nosso player tem um videogame nas mãos, ele tira a fita e morre instantaneamente. Não existe um final bom em Misside. Eu diria que o melhor final é o que tu aceita ficar preso com a Mita. Isso porque nele tu tem a falsa ilusão de vida. No outro tu e no outro tu fica preso nas fitas dela. Fitas essas que provavelmente vão ser descartadas. Exatamente como a gente viu no minigame no começo do jogo. Meus amigos, isso é Misside, o jogo mais interessante que eu vi em anos. E eu sei que em todo vídeo do canal de jogo eu falo isso. Mas cara, de coração, Misside superou os últimos que eu trouxe sem sombra de dúvidas. Esse jogo tá sendo atualizado toda hora. Essa dublagem que ele tem em português é uma prova viva disso. Ela foi adicionada em 25 de dezembro. E ainda tá sendo feito o modo pacífico desse jogo, onde os devs prometem que nesse modo tu vai poder jogar só um jogo de relacionamento mesmo, sem brigas com a Mita. Fora que tá pra entrar novas mitas, novas histórias. Povinho, eu recomendo fortemente que vocês experimentem Misside. Esse jogo é tão inteligente e brinca tanto com conceitos de programação e bugs. Sério, eu nem relei nessas paradas no vídeo. Tem várias piadas com lag, com o mapa não carregando. Esse jogo é muito maneiro, tá ligado? Por conta desse jogo ter uma história muito longa e complexa, eu quis focar 100% do vídeo no storytelling. E eu espero que tu tenha entendido a história e gostado do vídeo. Gente, eu fiz esse vídeo em tempo recorde, então eu quero te pedir 2 favores. Primeiro, se inscreve no canal e me segue no Insta. A gente tá com quase 100k lá. Essa é uma meta pessoal que eu quero muito bater. E claro, se quiser me seguir no Twitter, tá junto com o Instagram aí na descrição. E o segundo favor é, dá uma passada no vídeo que o editor do canal postou no canal dele. Pra quem não sabe, o editor aqui do canal tem um canal próprio, Laximite. E ele ficou com o canal parado 5 meses, porque ele ficou preparando um vídeo gigantesco. É de um tema muito especial pra ele e é igualmente interessante de se assistir. Então dê uma passada lá, o link tá aí na descrição. Dito tudo isso, muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Eu sempre tenho medo de postar vídeos muito longos e eles acabarem ficando maçantes, chatos de olhar. Mas eu dou o meu melhor para que eles fiquem legais de se ver, independente da duração que eles tenham. E mais uma vez, como no vídeo de Sally Face e Mouthwashing, parte da jornada é o fim. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau!